Eu sou o professor Alzir e nós vamos resolver a questão 16 que caiu no ENAD 2005. Essa questão, ele dá uma figura geométrica, né? É um paralelogramo, retângulo, embora ele aqui não está representando 90 graus, ele diz, ó, considerando o retângulo Q0, ilustrado acima, e a partir dele construa a sequência de quadriláteros Q1, Q2, Q3, de tal modo que, para I maior ou igual a 1, os vértices de QI são os pontos médios dos lados de QI menos 1, representando por A QI, a área do quadrilátero QI, julgue os itens que se seguem. Antes de nós darmos continuidade à leitura, vamos representar aqui esse retângulo, de certa forma, ampliado, e vamos considerar esse retângulo como Q0. Veja, considero o retângulo Q0, ilustrado acima. E a partir dele construa a sequência de quadriláteros Q1, Q2 e Q3, de tal modo que, para o I maior ou igual a 1, isto é, para o Q1, Q2, Q3, esses vértices são os pontos médios dos lados de QI menos 1. Então, ele está dizendo o seguinte, que a figura que vai ser traçada Q1 vai ser construída a partir dos pontos médios de Q1 menos 1, que é de Q0. Então, na medida que eu construo uma nova figura a partir da figura anterior. Então, o meu Q1 que eu vou construir são os pontos médios dos lados de Q0. Q2 são os pontos médios dos lados de Q2 menos 1, Q1. Então, vamos aqui marcar os pontos médios dessa figura, que é, segundo ele, um paralelogramo, né? Considera um retângulo, Q0, o retângulo é um paralelogramo, então um paralelogramo retângulo, onde nós vamos ligar esses pontos, gerando uma figura, tá, que está aqui definida. Essa figura vai ser chamada de Q1. Veja que isso aqui é o ponto médio, então esse lado desse retângulo, desse triângulo retângulo é exatamente congruente, quer dizer, esse lado é congruente a esse, e esse lado, por isso aqui é seu ponto médio, isso aqui é seu ponto médio, né? Esses segmentos têm o mesmo comprimento, isso aqui é um paralelogramo retângulo, então isso aqui são congruentes. Então, os ângulos de 90 graus, né, congruentes também. Então, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, esses triângulos são congruentes. O mesmo ocorre aqui, o mesmo ocorre aqui. Se esses quatro triângulos são congruentes, então as hipotenusas desses triângulos são congruentes, né? Tem mesmo comprimento. Então, se você tem essa figura que é formada por quatro lados, né, todos iguais, e veja que essa figura é um paralelogramo, já que nós estamos ligando dois pontos, que são pontos médios, né, desse lado e desse lado, e de certa forma, né, quando nós traçarmos uma paralela, né, essa paralela aqui, ó, ela vai estar passando também pelo ponto médio, como está sendo definido. Então, isso aqui é um paralelogramo que não é retângulo, é não retângulo. De certa forma, isso aqui é um paralelogramo, que particularmente é um losango, certo? Então, o Q0 é um retângulo, tá? É um paralelogramo, mas podemos chamar de retângulo. Isso aqui é um paralelogramo não retângulo, que nós estamos chamando aqui de losango. Então, paralelogramo, retângulo, então retângulo, paralelogramo, podemos só chamar de paralelogramo, ou um paralelogramo não retângulo. Muito bem. Quando
eu olho para o item que está aqui, ele diz, o item 1, ele diz assim, a subsequência de quadriláteros Q1, veja que o Q1 nós já dissemos que é um paralelogramo, não retângulo, então um paralelogramo. Se nós até, de certa forma, quiséssemos continuar, ligando aqui o ponto médio com o ponto médio, fazendo o mesmo aqui, nós vamos obter, nós vamos obter aqui um retângulo. Veja, se a gente continuasse aqui, ó, o ponto médio, aqui o ponto médio, nós novamente teríamos um paralelogramo não retângulo. Então, esse aqui é o Q1, esse aqui é o Q2 e esse aqui é o Q3. Então, veja que o Q1 e veja que o Q3 são paralelogramos. Nós dissemos aqui paralelogramos não retângulo e podemos chamar isso aqui de retângulo. Então, vamos ler. A subsequência de quadriláteros Q1, Q3, Q5, onde os índices são ímpares, correspondem ou é formada somente por paralelogramas. É verdade. Q1, Q3, Q5 são formados por paralelogramas. Quando ele chama de paralelogramas, ele não está colocando aqui retângulo. Então, são paralelogramas. Veja que agora ele diz assim, o quadrilátero Q6 é um retângulo. Então, quando ele está olhando para o Q de índice par, veja, o Q de índice 0, o Q de índice 0 é um retângulo, é um paralelogramo retângulo. O Q de índice 2 é um paralelogramo retângulo. Se você fizesse o Q de índice 4, ele passaria aqui, ó, por esse ponto médio, por esse ponto médio, por esse ponto médio, por esse ponto médio, novamente o retângulo. Esse aqui, que eu estou colocando aqui, seria o Q4. Então, o Q0, o Q2, o Q4, o Q6 são retângulos. Então, veja que esse item aqui, o item 1, é um item verdadeiro. Veja que o item 2 também é verdadeiro. Agora, nós vamos para essa questão, o item 3. Ele diz assim, para i maior ou igual a 1, a área de QI sobre a área de QI menos 1 é igual a meio. Por que você está dizendo que isso aqui é área? Porque no início, ou no exercício, ele coloca isso, ó, representando por AQI a área do quadrilátero QI. Julgue os itens que se seguem. Então, ele chama o AQI de área de um quadrilátero QI. Que esse I está variando aqui, ó, maior ou igual a 1. Então, se nós tivermos a área de Q1, aqui nós devemos ter a área de Q0. Se aqui eu tiver a área de Q2, a área de Q2 sobre a área de Q1. Então, veja, I menos 1. Então, a razão entre a área de um quadrilátero, I, e a área de um quadrilátero I menos 1 vale meio. Então, para nós verificarmos isso, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar Q0. Então, vamos supor, certo? Q0. Esse Q0, ele vai, vamos entender assim, um lado do Q0, vamos dizer que tem 4 unidades. E o lado 2, que seria esse outro lado, tem 2 unidades. Sabemos que a área desse quadrado Q0, ou a área, como ele chama aqui, de Q0, vai ser a base, vamos considerar
4, né, o L1, vezes o L2, que eu posso chamar de altura, que vai dar 8 unidades de área. Então, a área de Q0, apenas como uma particularidade para verificar, é 4 vezes 2. Agora, vamos ver a área de Q1. Veja que o Q1 é essa figura aqui. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a área de Q1, que é exatamente esse paralelogramo, é igual à área de Q0 menos 4 vezes a área desse triângulo. Quer dizer, esses triângulos são congruentes, então ele tem a mesma área. Então, 4 vezes a área desses triângulos aqui. Então, o que nós vamos fazer é pegar a área de Q0 e subtrair a área desse triângulo, adicionado com esse, adicionado com esse. Então, vai restar a área de Q1. Toda essa área aqui é de Q0. Se eu subtrair a área desses 4 triângulos, me resta a área de Q1. Muito bem. O que nós podemos fazer? Nós já vimos que a área de Q0 vale 8. Então, 8 unidades de área, menos 4 vezes a área desse triângulo. Então, se esse lado aqui vale 4, então a metade vale 2. Se esse lado vale 2, a metade vale 1. Então, a área de cada triângulo desse é base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 1, 2 sobre 2, que é 1. Então, nós temos a área de cada triângulo desse como 1. Como nós temos 4, então 4 vezes 1. E vamos encontrar 8 menos 4, que dá 4 unidades de área. Então, a área de Q1, ela está valendo 4 unidades de área. E a área de Q0, nós já vimos que vale 8 unidades de área. Veja que essa razão é a área de QI dividido pela área de QI menos 1. Então, esse QI ele é maior que esse QI menos 1. Então, no nosso caso, quem devemos colocar aqui é a área de Q1, porque é exatamente aquela figura que eu estou considerando aqui, ó, no índice maior do que esse. Se aqui é 1, aqui é 0. Então, a área de Q1, né, sobre a área de Q0. A área de Q1, nós já vimos que é 4 unidades de área, e a área de Q0 é 8, que dá a razão meio. Então, veja que ele coloca aqui, para i maior que 1, a área de QI sobre a área de QI menos 1 igual a meio, que também é verdadeiro. Veja agora que as opções, assinale a opção correta. Apenas o item 1 está certo? O item 1 está certo. Apenas o item 1 e 2 estão certos? Não, os 3 estão certos. Então, na realidade, fazendo uma análise rápida, todos os itens estão certos. O item 1, o item 2 e o item 3. Então, como resposta, nós temos a letra E.